Olá, meus queridos e minhas queridas, que satisfação! Mais um dia Deus nos deu, né? Com a graça de Deus, venho trazer mais esse vídeo para vocês. E essa vida espiritual que eu tenho levado é maravilhosa, porque ela pipoca de informação. Só que eu ainda não consigo me expressar muito direito. São muitas informações que eu recebo através da revelação do Espírito. Mas isso é normal, eu já vi que é normal porque o próprio Moisés ele não tinha facilidade em não falar. Tanto é que ele levou Arão junto com ele para retirar o povo do Egito. E o que eu trago para vocês a informação hoje é bem legal. Vocês com certeza já ouviram falar a respeito daquela historinha de Adão e Eva, né? Então eu trago uma nova versão daquela história. Ela tá, se não me falha a memória, tá no 2:8-9 de Gênesis. Diz a palavra que no jardim do Éden tinha duas árvores, né? Uma que podia comer do fruto e a outra que não podia comer do fruto, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, correto? Então levado pelo próprio Espírito, porque você lê a palavra só no sentido literário ali da palavra, você vai saber da história e tudo mais, mas ela não se abre. Você só consegue entender com a ajuda do Espírito. Por isso que eu falei para vocês que o Espírito é que é o nosso mestre, né? Então é o seguinte, essas duas árvores, elas são no sentido espiritual, entendeu? E os frutos delas são espirituais também. Então veja bem, uma dessas árvores representa Deus, que era que o homem tinha contato constante. E a outra árvore, ela representa o diabo. E quando o homem ele olhou para Satanás, ele perdeu o contato com Deus. Entende? Então veja bem, só para vocês verem como bate as informações. Quando Deus ele colocou o homem no paraíso, ele colocou as duas árvores e disse, dessa daqui você não come, que é a árvore do conhecimento. Muita gente diz que é maçã e não sei o que os dois ficaram nu, se viram, né, que estavam nu e tiveram relação para fazer filho, não sei o que. Não foi nada disso, gente. O que aconteceu foi o seguinte, como era uma árvore proibida, e acontece o seguinte, a palavra de Deus diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Então, o que acontece? O diabo ele é um sedutor. A partir do momento que a Eva ela olhou para o que não devia fazer, ela foi seduzida. Entendeu? Não diz lá que ela foi seduzida, ela foi seduzida. E eu vou te falar um negócio. Hoje em dia, essas mesmas duas árvores estão no nosso meio. Só que agora, com a diferença. A árvore da vida, ela já está num outro plano. Entende? Ela foi levado para Deus, que Ele é a própria pessoa de Jesus Cristo, onde nós nos alimentamos dos frutos dela. E outra, no livro do Apocalipse diz assim, que essa árvore ela está no meio da Jerusalém Celestial, que seria no caso no reino de Deus. Então o que acontece? Quando nós nos voltamos para Deus e começamos a levar uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós já entramos nesse reino. Então, diz assim que essa árvore ela está no centro da praça, né, da cidade celestial, e do lado corre o rio da vida, né, assim como tinha no paraíso. Então, o que acontece? A vida ela continua, só que aqui ela foi limitada, né? Ela foi limitada e ela tem um tempo para se acabar. Por quê? Porque o homem olhou para o diabo, olhou para o pecado. E eu vou te falar um negócio, não é fácil. Não é fácil você não ser seduzido nesse mundo. A única maneira de você não ser seduzido
é você se dobrar para Deus. Você ter Deus como seu Senhor, levar essa coisa na prática. Você está entendendo? Porque o que aparece muito são as religiões mostrando como se fosse uma fábula. E isso não é, isso é prática, isso é dia a dia. Você está entendendo? Você tem que viver isso. Não praticando o que é errado. E assim, é difícil? É difícil. Porque imagina você, eu vou citar aqui uma situação, como eu sou homem, eu vou citar uma situação de homem. Como eu já passei por isso na vida e tive consequências. Então, por exemplo, um homem que é casado, quando ele vê uma mulher muito bonita e essa mulher ela dá liberdade para ele, é muito difícil do camarada não cair. Ele precisa estar muito ligado com Deus e olha, vou dizer para você, é difícil e pode ser que ele mesmo assim caia. Você sabe o que eu falo? O rei Davi, não sei se vocês viram falar a respeito da história de rei Davi. Ele caiu, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido por Deus, entendeu? E durante todo o tempo ele viveu para Deus. Só quando ele viu Betseba, que era uma mulher de um general dele tomando banho, ele não aguentou, você entendeu? E aí, o que acontece? O Senhor falou que a espada seria dentro da família dele. E aí ele viu filho estrupando filha, ele todo quanto é imundício, matando o outro. Ele foi perseguido pelos filhos dele. Então assim, quando você é seduzido por Satanás, aquele lance do bem e do mal. Então o que acontece? Muita gente diz assim, o diabo não tem nada para te oferecer. Tem, você está entendendo? Tem, e ele oferece no que se refere à vida aqui. Esse conhecimento que hoje o pessoal adquiriu, que o ser humano adquiriu, de ciência, tecnologia, isso é coisa, tudo ensinamento de Satanás. Ele tem uma sabedoria fora do comum, ele era o querubim ungido, próximo de Deus, entende? Então assim, por que as coisas de Deus é humilde? Você pode ter as coisas boas, se você quiser, você pode ter as coisas boas, mas não é o foco, você está entendendo? Que nem, por exemplo, você vê, a tecnologia hoje, tem carros aí que parecem um avião, entendeu? Quem que olha para isso que não tem o desejo? Antigamente era aquela questão dos cavalos, né? Cavalos magníficos, né? Os cavalos dos reis lá, branco, bonito pra caramba, que eles andavam montados. E Jesus Cristo ele mostrou, ele quis trazer isso pra gente, para mostrar, você entendeu? Ele foi montado num jumentinho. Poderia ir montado num cavalo? Poderia. Só que ele quis dizer o quê? Ele quis mostrar que essa vida aqui, ela é uma ilusão. E você pode ver que é ilusão. Eu estava vendo agora esses dias mesmo, eu gosto de ver tem um programa que passa a respeito daquelas casas que foram abandonadas, casas antigas, sabe? E tem muito isso lá pro lado da Europa. Eu vi na França. Gente, eu não sei o que aconteceu com aquele pessoal. Eu até vou tentar depois pesquisar para ver o que aconteceu. Mansões assim enormes, que o pessoal deixou tudo. Sumiu, eu não sei o que aconteceu com aquele pessoal. Entendeu? É sinistro aquele negócio. Pode pesquisar para você ver. Então as casas ficou roupa, né? Coisa que as pessoas estavam usando ali no dia a dia, os utensílios em cima da mesa, né? Tipo como se fosse montar uma mesa de jantar ou de almoço, eu não sei. Então é uma coisa sinistra, mas é assim, tudo abandonado, árvore que já crescendo por dentro, tem umas ainda que está um pouco mais conservadas, uma coisa mais linda, você vê assim, é absurdo de lindo. E para você ver que essas coisas tudo passa. E o Satanás, ele faz o quê? Ele quer te prender nessa vida. Você está entendendo? Por isso que quando o ser humano tocou na árvore do conhecimento, começou o desenvolvimento. Então, todo esse desenvolvimento que você vê, ela provém do inimigo. Você está entendendo? O diabo que ensinou as pessoas. Porque a gente, na realidade, a gente não precisa dessas coisas. Você entendeu? Agora, a gente tem aqui para a gente escolher. O paraíso, na realidade, se a gente for ver o paraíso da Bíblia, que começou de Gênesis, ele é aqui, o planeta Terra. O rio da vida, é a vida, a nossa própria vida. E as duas escolhas estão na nossa mão. Só que agora Jesus Cristo ele está onde? Ele está no céu. Entendeu? O reino dele já está entre nós. Ele começa aqui, entende? Ele começa aqui entre a gente, né? Quando Jesus Cristo disse que o reino de Deus já está entre vós, a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino.
Então ele já está no nosso meio. Então quando você começa a obedecer e viver para Deus, diz que essa árvore, os frutos dela, ela dá 12 frutos, né? Que são, se você for ver, são os frutos do Espírito. Depois se você quiser pesquisar quais são os frutos do Espírito Santo. E aí você pesquisa mansidão, longanimidade, benignidade, amor, todas essas coisas boas, são coisas que a gente precisa para nós viver, você entendeu? E diz também que as folhas dessa árvore, ela serve para curar as nações. Então veja bem, diz no reino de Deus que no reino de Deus não tem dor nem sofrimento, nem doença, nem nada disso. Aí o que acontece? Onde você chega na conclusão disso daí? O Senhor ele fala assim, que ele é a árvore, nós somos os ramos, ele é a videira verdadeira. Então o que acontece? Eu, por exemplo, aqui, se eu estou nessa árvore, se eu sou um ramo, eu estou produzindo essas folhas. E essas folhas elas são para curar as nações. Então lá no reino de Deus não vai precisar mais, entendeu? Então nesse reino aqui é que se precisa dessa cura. Então cura para ansiedade, cura para ganância, você está entendendo? Que é a ganância que faz com que você caia, e tantas outras coisas que serve para você se curar, entende? Então assim, é difícil você não cair, porque eu já experimentei bastante das coisas desse mundo, né? Uma vez eu pedi para Deus, quando eu comecei a minha vida cristã, assim, eu não tinha muito conhecimento, então eu pedi para Deus que eu tivesse conhecimento. E ele me concedeu esse privilégio, mas só assim, a gente sofre. Eu tô com essa idade aqui, a gente sofre pra caramba, porque eu perdi muita coisa que eu amava, você entendeu? Então assim, eu pude experimentar, entendeu? De tudo, de riqueza, de prazeres terrenos, assim, eu aproveitei, eu usufruí, né? Eu usufruí, só que o que aconteceu? Eu comi desse fruto e paguei o preço, porque até hoje ainda colho consequências. Então o mal, você pode usufruir. Então Deus, com a sua misericórdia, ele me resgatou para que eu não perdesse a minha vida eterna. Porque se você comer dessa árvore, você não se redimir, se você se redimir, você ainda tem o privilégio de herdar a vida eterna. Entendeu? Só que assim, eu comi desse fruto. Eu tive carro bom, mulher, droga, o diabo que ofereceu, eu usufruí desses negócios. E eu vou falar para você, é tentador, é difícil, a pessoa, se ela não tiver o pé firme mesmo, ela se arrebenta toda. Porque você pode dizer assim, mas eu tô curtindo isso aqui e tal, e as pessoas falam que é errado e não me aconteceu nada. Você pode ter certeza que a conta vai chegar. Vai chegar. E você vai chorar. Você tá entendendo? Não tem esse negócio de ser homem, não, porque você vai chorar. E você que é mulher, você dizer, não, eu sou fortona, entendeu? Você tá aí catando a mulher, o marido da fulana aí, você vai pagar, você vai chorar. Chora quem já passou por isso, já sabe disso, tem experiência, paga o preço, sofre pra caramba, o homem sofre pra caramba, perde família. Ó, você veja bem, eu tenho 4 filhos. E esses 4 filhos, nenhum deles eu tive o privilégio de criar. Você entendeu? Eu criei durante o tempo da infância. O do primeiro, assim, não foi eu que caí. Foi a minha ex-esposa que caiu. Então ela falhou, né? Ela até teve um sonho antes dela cair, de acabar todo o casamento, que chegava um homem muito bonito, de fraque, não sei se vocês sabem aquela roupa, tipo um terno assim. E só que ele tem aquelas pontonas aqui para baixo, aqui assim. Aí quando ele virava a mão para frente, ele mostrava, em vez de mostrar a mão, ele mostrava garras. E era o próprio Satanás. E ele trouxe para ela o que ela queria e ela acabou caindo, né? No segundo casamento fui eu, já todo desbagaçado com a mente doida. Já do outro, tipo, que você toma uma surra, você já fica com medo do outro, do próximo, né? Do que vai acontecer. Então quando eu vi alguns indícios, eu desbandeirei a cabeça também e desandei tudo. E vim desandado até um tempo atrás. E agora, graças a Deus, Deus me resgatou e eu estou com a cabeça muito firme. E estou vivendo para Deus uma vida assim correta, procurando correr do mal. E Deus está me dando essas revelações. Eu creio que vai ser para ajudar bastante vocês. Não cai na onda do diabo. O diabo, ele está aqui no nosso mundo, aqui, ó. Ele está oferecendo aí. E deixa eu te falar a respeito porque fala das árvores, tem a serpente, né?
A serpente é o seguinte, é esse impulso que nós temos dentro de nós, que a gente olha para aquilo que é o errado e você deseja, mas você deseja na alma. Você está entendendo? Então esse é o nosso lado bicho. Porque aqui nós moramos aqui, ó. Isso aqui é só o, o nosso corpo só, mas a gente está aqui. Se você perder o controle daqui, você entendeu? Essa máquina ela desanda, entendeu? Então o que, que vai prevalecer? Aquilo que você nutre mais. Se você nutrir mais o bicho, você está entendendo? Você esquecer do lado espiritual, você pode ter certeza que você vai fazer cagada. Você vai fazer besteira, porque esse bicho aqui, ele é terrível. Você pode ver, os hormônios a gente não consegue se controlar muito, entendeu? Só que quando você começa... Por que que existe o jejum? É por conta disso. Para você quebrar o lado carnal e ler a palavra e procurar tirar o seu olho do que é errado. Não fica, como é que fala? Dando lugar para o diabo não, que você vai cair. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais para você. Eu tenho pedido a Deus para me ajudar a desenrolar mais a língua, porque eu tenho muita informação, só que, no entanto, eu não consigo me expressar direito, entendeu? Eu tô que nem criança nova quando começa a falar, você entendeu? No mundo espiritual, porque no mundo espiritual eu nasci agora, entendeu? Tem poucos meses que eu nasci. Então, assim, eu estou procurando passar o que Deus coloca na minha mente, no meu coração, e espero ajudar. Eu quero colaborar com Deus nesse mundo, entendeu? E eu quero que haja mudança na vida de vocês também. Toma cuidado. Viva um cristianismo na prática. Muita gente está levando assim essa situação como piegas até, entende? Uma situação assim que os mais jovens, na verdade, eles têm até vergonha de falar que adora a Deus, eles acham que isso é coisa de velho, porque as religiões falsas, que existe um monte, eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo meu, eu vou dar uma pedrada grande nesse negócio da religião falsa. Eu quero que vocês acompanhem, porque Deus já me deu a inspiração e do que vai até acontecer, entendeu? Eu quero que vocês vejam o próximo vídeo que eu vou fazer. Eu não sei que dia que eu vou fazer, que tem que fazer um esboço em cima, né? Eu já tenho toda a matéria toda, eu tenho que fazer o esboço. Aí eu vou passar para vocês, tranquilo? O vídeo ficou um pouco longo, eu não vou conseguir colocar esse vídeo. Eu vou ver se eu consigo colocar no TikTok também, mas tá difícil, viu? Porque lá no vídeo lá é de 10 minutos, gente. Mas vai no YouTube, no Face, eu vou ver se onde eu conseguir colocar esse vídeo aqui, eu vou colocar, porque eu achei bem legal, bem interessante essa matéria aqui, sabia? É isso aí, vamos viver para Deus. Beijo, fica com Deus e vamos trabalhar que hoje é terça-feira ainda, hein? Valeu!